Economia e Mercado, com Juliana Rosa. São 9h50 da manhã, hora da economia aqui no Jornal da Bandeirantes. Gente, com a jornalista Juliana Rosa, que hoje vai trazer informações para nós sobre o PIB chinês. E aí, pibão ou pibinho, hein, Juliana? Bom dia para você. Pibinho, Pedro, não estamos em tempos de pibão, né? Bom dia para você. Mas quando fala da China, eu posso perguntar, né, Juliana? A China, se tem alguém para ter pibão aqui, é a China, não é? É porque o pibinho da China é um super pibão pra gente, né? É isso aí. Esse ano a China deve crescer 4%, mas olha que maravilha se a gente crescesse 4%, né? Mas para padrões chineses é pouco, né? O número divulgado agora de manhã mostrou que o PIB da China teve um crescimento em relação ao segundo trimestre do ano passado de 0,4%. É muito pouco para a China, bem abaixo do previsto. E em relação aos primeiros 3 meses do ano, a economia chinesa teve uma contração de 2,6%. E por quê? Porque a China agiu de forma muito rigorosa. A gente vem falando, né, Pedro, aqui nos últimos meses, para conter uma nova onda de Covid, fechou fábrica, fechou comércio, todo mundo foi obrigado a ficar em casa durante os últimos meses. Então, a economia tombou. Isso é ruim aqui para a gente no Brasil e ruim para o mundo todo. Claro que a China é fornecedora de matérias-primas, de peças, então está faltando peça, atrasando, né? Quando chega tudo caro. E para a gente também, quando a China cresce menos, é uma notícia ruim, porque a gente vende muito para a China, é nosso maior comprador. A China compra muito alimento, muito minério de ferro, produtos básicos que o Brasil exporta. E com isso, há um risco de, com esse número de hoje, da China não conseguir cumprir a meta de crescimento, que é 5,5%. O mercado financeiro agora de manhã está falando nesse crescimento entre 3% e 4%. Então, é uma desaceleração grande, o mundo todo está vivendo um freio nesse momento na economia. A gente falou bastante essa semana de risco de recessão na Europa, nos Estados Unidos, porque há um boom aí de inflação. A China, com essas questões de Covid, atrapalha também a inflação, porque acaba encarecendo muito as matérias-primas industriais, e o choque ali causado com a guerra na Ucrânia, petróleo, alimentos, tudo subiu muito. Então, agora, aqui para a gente no Brasil, a gente acaba ficando num panorama, né, mundial que atrapalha a gente, dificulta o nosso processo de recuperação econômica e queda da inflação também, Pedro. A gente vai seguir aí vendo as medidas que estão segurando o PIB do Brasil, como a PEC dos benefícios, que foi promulgada ontem à noite no Congresso, e vai, com isso, levar a um crescimento agora da economia brasileira no terceiro trimestre pelas previsões. Antes da PEC, que libera o voucher dos caminhoneiros, aumenta o Auxílio Brasil, dá um auxílio para os taxistas, a economia brasileira podia cair no terceiro trimestre. Agora as previsões apontam crescimento, não é um super crescimento, claro, mas sustenta o crescimento da economia brasileira. Agora, Pedro, depois desse suspiro aí do terceiro trimestre, as previsões para o quarto trimestre são de queda da economia brasileira, porque com esse mundo, né, sem ajudar a gente, com essa inflação ainda muito alta e juro muito alto aqui no Brasil, a gente ainda não consegue enxergar um fôlego aí de sustentação maior nesse momento para a nossa economia, Pedro. É isso aí, a Juliana Rosa está sempre conosco aqui para trazer as notícias da economia nesse horário no Jornal Gente da Rádio Bandeirantes. Juliana, bom fim de semana para você, até segunda-feira nesse horário, hein?